Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista, no cenário Lumen, iluminação. Nossos convidados, Helenice Cardoso, Álvaro Guilhermo. O motivo desse nosso encontro hoje aqui é compartilhar com o nosso público um pouquinho do que foi essa experiência em Helsinki. A gente vem conversando com os profissionais que participaram, que estiveram juntos nessa jornada cultural, né, nesse curso internacional incrível, organizado pelo Clube Design Litoral Paulista, mas também teve um pessoal de outras regiões, né, que estavam em conjunto, né? Foi uma experiência bacana, não, Helenice? É incrível. É sempre uma experiência indescritível quando nós vamos para lugares como Helsinki, né? É inexplicável, porque a gente não sabe o que vai encontrar. Apesar de nós termos aí toda uma tecnologia para nos trazer essas imagens, vivenciar isso é muito diferente, é enriquecedor de verdade. Como sempre eu deixo claro, é um curso, né? Tivemos uma atividade antes, uma palestra internacional para preparar o grupo e tem várias formas de aprender. E essa da arquitetura e do design é muito importante estar lá presente, entender o que o ser humano representa na cidade, nas casas, nos museus e nos estúdios, porque a gente também visitou Alvar Aalto, que é uma referência mundial, né, para o design, para a arquitetura. Eu queria trazer o Museu de Arte Contemporânea, né? Kiasma. Isso, Kiasma. O Helsinki, ele te mostra, logo que você entra, uma arquitetura a céu aberto, sabe? São obras de arte. Evidente que nós temos um lado, né, da cidade mais antiga, mas tudo que foi planejado é incrível, sabe? As estruturas, o conceito criado, né? E esse museu é incrível, o que ele mostra e toda a temática dentro dele, né? Os acabamentos, a acústica e todas as referências, né, em arte. É um projeto muito importante. Essa praça é uma praça em frente ao parlamento, né? Então ela é extremamente importante para Helsinki e é uma praça cívica, onde eles resolveram montar o centro da música, o centro de arte e a biblioteca. Por aí já mostram a perspectiva de cidade que o país tinha, né? Queria que Helsinki realmente fosse essa referência mundial que é hoje, né? E é uma arquitetura com uma curva muito acentuada, porque a neve é forte ali, e totalmente aberta. Na verdade, são dois edifícios, visto de fora parece um único edifício, onde permite que a luz entre. Porque a gente pegou o mês que é sol o dia inteiro, né? Mas o ano inteiro é noite o ano todo. Então, a pouca luz que entra nesses ambientes é importante. Por isso ele é totalmente branco e rampas totalmente acessível também, né? Foi muito bom, né? A visita ao museu. São tantas, me vem tantas coisas na cabeça, né? São tantas obras de arte, são tantos conceitos ali expostos, com as ideias, com os pontos de vista e com as temáticas diferentes, né? Foi enriquecedor mesmo, a cada minuto. Quero trazer novamente Álvaro Aalto, né, que na verdade o grande mestre desde a década de 1930, né? Sim. Ainda extremamente atual com toda a obra, todo o trabalho e toda essa inspiração na madeira, esse conceito do decoro escandinavo. Tem toda uma questão aí que vale a gente trazer, né? Acho que tivemos duas visitas, né? Estúdio e a casa. Sim. São dois conceitos diferentes. Bem diferentes e ao mesmo tempo eles se unem, né? Eles se completam. Porque a casa dele, no momento que a gente chega, é muito interessante. Você parece que está vendo uma casa construída há muito pouco tempo, né? A gente fala de 1932, uma casa totalmente reta, né, com ângulos, onde ele já usava angulações de 90 graus em esquadrias de vidro, sabe, muito futurista para aquela época e tão atual para nós. Então a casa realmente, internamente também, muita madeira no chão, os móveis ainda mantêm uma atualidade muito forte, né?
E a gente não entende, às vezes, como é que ele conseguiu ter essa visão tão impressionante, né? Impressionante mesmo. Está tudo muito preservado lá, as estantes, os sofás, os materiais, uma prancheta que ele tinha, né? Ele tem uma parte da casa era onde ele atendia antigamente, que hoje é uma garagem, né? Ficou depois de um tempo uma garagem, mas ele fazia parte do complexo da casa, onde tem ainda lá as mesas de estudo, alguns desenhos que eu tive o prazer de fotografar algumas coisas que tava lá, né? As coisas que ele fala, os papéis, os rabiscos, as ideias estavam ali. E depois disso nós fomos pro estúdio, que é imenso também, um aglomerado lindíssimo, onde tem as peças, né? Que hoje são comercializadas ainda pela Artec, que é uma indústria finlandesa, mas que distribui para o mundo todo. E peças lindas, assim, não é só falar, você tem que ver o design, né? Que interessante, uma das cadeiras que ele tem, que chama Pânio 41, que foi destinada a um sanatório, né, com pessoas tuberculosas. Ele trabalhou intensamente para conseguir aquela ergonomia, para a pessoa sentar e ter uma respiração mais aliviada. E além de ser belíssima, hoje ela constitui inclusive uma peça de decoração. Ela também tem esse poder, né? Então é muito interessante, se eu pudesse eu voltaria para pegar uns detalhes lá, porque a gente perde um pouco de tanta informação. Obviamente aquela ideia do design, né? O design em favor de qualidade de vida, né? Do melhor uso da humanidade, do respeito, né? À própria natureza. Mas ele ultrapassa. No meu primeiro livro, já tem acho que 30 anos, é um dos objetos que eu coloquei como destaque. Para mim, de muitos objetos importantes, como o barbeador da Brown e coisas assim. Porque é uma poltrona, como a Helenice falou, feita para um sanatório da cidade de Paimio, que leva o nome Paimio. Então, era para recuperação de pessoas que tinham problema de respiração. Ela é toda feita em madeira, essa imagem não está mostrando, né? Então, toda aquela curvatura da estrutura da cadeira é madeira curvada. São lâminas, então ele estudou o laminado da madeira, como curvar, desenvolveu a tecnologia para isso, um sistema a vapor quente que conseguiu curvar. Eu hoje dou aula, às vezes mostro essa cadeira e pergunto, e ninguém acerta que aquilo é madeira. Inclusive o assento, como vocês estão vendo, totalmente curvado, é madeira curvada. E agora você imagina o seguinte, uma cadeira hospitalar, hoje faz parte, a Helenice que é uma inclusive, da casa da pessoa. E isso mostra que é design. Uma cadeira para o tratamento hospitalar, ela se torna um objeto de desejo das casas das pessoas. E se supervaloriza, porque tem um preço bom no mercado. Então, isso eu acho que é o importante da nossa visita a Helsinki. Fiquei feliz quando ela escolheu a cadeira, até para a casa dela, porque é isso, é um objeto que traz exatamente a importância do bom design. Quando o objeto é bom, tanto faz aonde ele está, e você não tem essa diferenciação, né? E tive o prazer de poder sentar na cadeira, porque no estúdio dele nos permitiram sentar, né? E você conseguir estar nesse lugar, que ele pensou isso, que pensou essa cadeira exatamente no lugar onde eles testaram a cadeira 100 anos depois, é incrível. É muito bom. O que eu percebi lá, simplesmente, foi esse respeito por isso que eles são, talvez não, com certeza, o país considerado o país mais feliz do mundo. Porque eles têm essa cultura intrínseca que nós temos que aprender muito ainda. Você viu que incrível, nos 3 bate-papos, isso foi destacado, e não é arquitetura e design, mas tem a ver com arquitetura e urbanismo. Certamente. A cidade propicia exatamente isso, esse respeito ao outro, e o outro respeitando o outro, e aí todos respeitam o comum. Você não encontra lixo na rua. Né? Aliás, tem máquinas para reciclar lixo, para você, inclusive, receber dinheiro em troca. Eu também achei que esse foi o ponto mais importante. Isso está na atmosfera da cidade. A gente estava falando de uma outra coisa também, desse ser humano, e um pouco de respeito à história, tradições. E eu achei muito interessante a história da sauna.
né, que é uma característico da região, é uma tradição. Mas é uma tradição, mas se transforma isso novamente num equipamento arquitetônico que faz parte da cidade. Novamente a história da madeira utilizada como matéria-prima. Matéria-prima. Você vê e você já vê. Né? E ela é toda vazada, né? Sim. É muito interessante. Ela é toda... É um ripado, né? E você pensar que você vai fazer orgânico. uma construção em madeira para pôr fogo. Exatamente. Tá a sauna de fogo aí, inclusive... Uma temperatura... altíssima, acima de 60, 80 graus chega. Então tem que ter uma sabedoria para executar, né? É deles, a sauna é típica deles. E também o local é importante. Esse projeto pertence ao mesmo escritório que fez a biblioteca, também um concurso, um lugar muito parecido com a Ponta da Praia, por isso que a gente fez um passeio de barco para entender a cidade, entender os problemas de futuro da cidade. A água do mar Báltico está subindo muito com o degelo. E aí foi necessário fazer um aterro. Então o aterro não pode ter muito peso também. Então outro material seria inadequado, você fazer uma construção num aterro de concreto. Entendeu? Seria extremamente pesada, com muita fundação. Então é uma sauna muito leve. Muito leve. Muito leve. Mas uma madeira bem articulada, entendeu? Um dedo assim você quebra. Isso você já não consegue quebrar. E é isso aqui, ela é toda vazada, bem amarrada, e junto ao mar. Então a gente fez a sauna e pulou na água gelada, né? A água congelada. Você não ia ficar lá se eu pulasse. Gente, assim, muito gelada, desculpa. Se você não sair a tempo, você congela mesmo. É uma coisa assim, muito gelada. E o respeito dentro da sauna, porque assim, tinha pessoas nuas, tinha pessoas vestidas, nós não, nós tivemos um espaço reservado para nós, né? Obviamente pela nossa cultura, mas existe uma sauna pública. Pública. Entendeu? E novamente esse respeito à diversidade. Total. Né? A gente imagina, em tudo que a gente vem ouvindo, né? Essa sensação de um local extremamente democrático também, né? Sim. Museu do Design. O que podemos falar do Museu do Design? Vou deixar a Helenice contar uma história, mas eu queria te falar uma coisa. O Museu do Design para Helsinki é como se fosse o museu do samba para nós, ou o Museu Afro. É a identidade da Finlândia. E essas peças de design, né, que você encontra de tudo, né, que tem origem há mais de 100 anos, se extrapolou a cidade de Helsinki, extrapolou a Finlândia e hoje é chamado de design escandinavo. Noruega, Suécia usam muito desse conceito que o design trouxe para o país. O design tinha que estar em tudo, né? E começa desde cedo, né, Helenice? Você ficou até emocionada com... Tem uma gravação que eu nem postei porque está até vergonhoso, mas eu choro lá. Mas é uma história bonita, porque você vê que o design também leva ao social. Porque as pessoas pensam que o design é só um luxo, evidente, mas o social está muito intrínseco ali. Não sei quando que foi feito, você lembra? 50, década de 50. Né? Então eles tinham muita mortalidade na cidade, né? Como o Álvaro já explicou. É muito frio, as temperaturas muito baixas, então eles pensaram em alguma coisa para proteger essas crianças que nasciam, né? Onde Helsinki na época, o pré-Finlândia era muito pobre, né? Eles não tinham toda essa experiência, essa cultura que tem hoje, né? A riqueza que eles têm hoje. Então eles fizeram uma caixa de papelão, né? Dentro dessa caixa tinha um edredom, né? Um edredom que era um colchãozinho, que hoje a gente usaria como o bebê conforto, né? Mas era uma coisa assim, mais simples, mas muito bem estruturado. E ali tinha peças de usuário de criança, mamadeira, tudo que a criança usava e as roupinhas por 3 meses. E o que eles verificam? Todas as crianças recebiam isso ao nascer, as famílias recebiam isso ao nascer.
E uma das pessoas que estavam ali nos acompanhando, a guia, ela também recebeu para os 2 filhos dela e ela se emocionou também em contar isso. A própria guia do museu também se emocionou porque ela também recebeu. Então você vê que isso vem lá de baixo, isso vem trazendo de muitos anos essa cultura ao social. Com isso, as famílias, eles tiveram uma taxa de mortalidade zerada, né? Considerada zerada, não tiveram mais esses problemas, porque as crianças eram bem acolhidas, né? Tinham essas roupinhas, tinham esse acervo, e quem trabalhava com eles eram as próprias enfermeiras, eles trabalhavam com as enfermeiras, mas elas tinham até um tempo, e isso passava para as famílias. Então é muito singelo e parece muito simples, porém de uma intensidade muito grande em saber que aquele projeto social, feito por um designer, criou essa estabilidade também no crescimento das crianças. Então, tudo isso é muito emocionante. E o design tem essa importância, né? Ele é considerado como uma estratégia. A parte da madeira mesmo, que a gente tanto falou, é design estratégico. Porque você pensar que você vai deixar de usar um tronco para fazer uma casa, uma parte de uma casa eram vários troncos empilhados, para daquele tronco conseguir fazer madeiras laminadas que vão fazer a casa inteira. E que isso vai permitir que, reflorestado, né, você consiga ter a madeira o tempo inteiro e etc e tal, por aí vai. Então é uma estratégia de design muito bem pensada, né? Outro exemplo bom também da Finlândia, aliás, eles têm muitas patentes, tudo que nós estamos falando é tudo patente. A Finlândia hoje recebe muitos royalties em forma de patente de muitos objetos, como a tesoura, por exemplo. A tesoura era medieval, mas o sistema de tesoura que a gente está acostumado hoje é finlandês. Fantástico. A gente fica feliz, contente em poder compartilhar com o nosso público um pouquinho, né, do que foi essa imersão, né, essa experiência, pensando, né, novamente que o design a gente já tem acesso a tudo, embora não entenda, né? Mas que cada item que está ao nosso redor tem design, né? De alguma maneira foi pensado para facilitar, para melhorar a nossa qualidade, a qualidade de vida. E quando a gente começa a trazer isso para uma linha, pensar sustentável, respeito ao planeta, né? Respeito a própria estrutura da arquitetura que nos leva a entender melhor como podemos viver. Aí você visita um país onde dizem ser o país mais feliz do mundo, começa a entender, porque de tudo que vocês trouxeram aqui, essa ideia do design, né? Que está forte, presente, né? A cidade parece que respira isso, né? A felicidade não é o sorriso que as pessoas são felizes. A felicidade é interna. Ela vem dia a dia, é uma felicidade que contempla aquilo que eles estão vivendo. E isso me trouxe realmente para a gente ter tentar pensar diferente. O que é felicidade, né? É você trazer aquilo que te traz um bem maior, né? Interior, que aí você começa a se expor para o externo, colocar para frente. Eu acho muito importante. E isso eu senti nas pessoas. As pessoas não são, elas são até, como que eu vou dizer, não é como o brasileiro, eles são até quietos, né? Silenciosos. Mas isso a gente reflete na maneira com que eles tratam a gente, em outra língua, inclusive, essa peculiaridade desse respeito tão peculiar que eles têm. É muito interessante. Quero voltar lá um dia e eu recomendei aos amigos, as pessoas mais próximas que eu tive, para um dia visitar, assim, ter esse olhar e ver que não é só visitar uma cidade, é conhecer a céu aberto uma série de coisas importantes para a nossa vida particular também. Bacana. Eu tive o privilégio, né, de estar em alguma dessas viagens, junto com a Helenice e outros profissionais, e lá, acho que foi no último dia, no jantar, eu estava comentando isso, porque é uma coisa que é difícil até de você colocar da importância isso para a vida da gente. Para mim é um privilégio. Sei lá, 10, 12 anos atrás nós estivemos juntos em Londres, por exemplo. Hoje Londres, olha o que ela é, né? A gente esteve no momento, fizemos mesmo no México, com cidades diferentes.
E a gente vai estabelecendo, através desse tipo de viagem, que na verdade são cursos, né? Insisto muito nisso, porque a gente, lógico, você fala de tudo, mas o tempo inteiro estamos discutindo, avaliando, né? E agora em Helsinki, a gente trocar ideias e ver o nosso crescimento, né? Eu aprendi muito com o grupo ao longo desses anos todos, né? Até para entender aonde ir, por onde começar, o que visitar, como fazer, entendeu? Para que os profissionais possam realmente tirar um maior proveito. Eles são super ocupados. Você viu aqui antes de começar, lá não para. Estão sempre fazendo projeto o dia inteiro, a noite inteira. Então a viagem, nossa viagem são viagens de trabalho, de estudo, onde eles têm que aproveitar esse momento para sentir que evoluir de alguma forma, né? Às vezes leva tempo, né? Que nem agora, né? A gente fala de Londres hoje, agora eu estava aqui na Lumen falando de Tom Dixon com o seu Roberto Capella, né? E nós fomos em Londres visitar o ateliê de Tom Dixon 12 anos atrás, quando estava iniciando, né? Hoje é uma referência mundial. E isso eu acho que dá significado a isso que a gente faz, né? Então fico feliz que eles tirem proveito disso. Eu sempre tirei, de todas as viagens que eu fiz. Eu sempre tive esse olhar na busca, né? Que é o que a gente não tem tempo de buscar tanto. Então quando você vai, você tem que buscar, não é só passeio, né? O passeio faz parte, você tem algumas suas horas, mas o olhar de onde você está é para você buscar. Tanto é que quando eu fiz o meu escritório, ele tem uma referência da minha primeira viagem a Marrocos. As cores são dessa primeira viagem onde eu ganhei o primeiro prêmio também, que eu fui a Londres. Então, o que eu posso dizer? Às vezes a gente fica tão redundante, é só gratidão, né, do clube que me mostrou esse mundo tão diferente, que eu aprendi muito e venho aprendendo. Que bom. Que bom que a gente pode compartilhar com o nosso público um pouquinho dessas experiências. Queria aproveitar para agradecer a Milene e a Andréia, né, nos cederam um mobiliário, né, para tornar esse cenário aqui da Lumen ainda mais bonito, né. A loja é incrível, a gente só do que a gente tem aqui, né, no conceito de iluminação eu não conheço igual, né, mas hoje a gente acrescentou um pouquinho também, né, um pouco do toque da Helenice. A Helenice deu uns toquinhos para a gente deixar o ambiente ainda mais bacana. Super obrigado. Nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista, hoje direto da Lumen Iluminação, com a nossa querida Helenice Cardoso e o nosso mestre Álvaro Guilhermo. Obrigado, prazer enorme. Teremos outros. Obrigado pelo convite, eu fico muito feliz e honrado. Isso é de coração. Prazer.